Muito boa noite. Então, eu sou metida mesmo, eu tenho esse currículo todo porque eu aprendo muito em tudo que eu participo. E isso é uma dica que eu já dou para vocês que estão entrando nessa área da administração, que quanto mais vocês se infiltrarem nesse meio, mais riqueza de informações e avaliações de mercado vocês vão ter. Então, eu vou falar um pouquinho breve da Venax para vocês conhecerem. E a Venax é uma empresa familiar. O meu pai adquiriu ela numa massa falida em 84. Reergueu ela, então, como Venax Metalúrgica Venan Limitada em 1985, dia 1º de maio, né, que ele quis botar no Dia do Trabalhador. E eu fui estudar arquitetura porque eu não queria trabalhar com meu pai. Até porque a gente tinha uma incompatibilidade de gênios, né, que hoje são compatíveis porque a gente aprendeu a brigar melhor, né, um com o outro. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura, né, nós temos a matriz, que fica no finalzinho lá de Venâncio Aires. Depois também temos no complexo, lá no Distrito Industrial, que também tem alguns processos paralelos, um deles que é a reciclagem de isopor, que faz a embalagem dos eletrodomésticos e que foi criada para fazer toda a reciclagem do isopor, que é um item bastante complicado nessa questão de sustentabilidade. Como nós estamos no Rio Grande do Sul, é importante nós termos, então, a nossa própria frota para poder buscar matéria-prima no centro do país e trazer para processá-la aqui em Venâncio Aires. A nossa história, nós crescemos na década de 90, justamente com o foco na exportação. E início dos anos 2000, 2005, 2006, algumas portas se fecharam na parte da exportação e nós tivemos que começar a voltar para o mercado interno. Então, quando deu aquela crise nos Estados Unidos, em 2007, 2008, né, aquela quebradeira toda, nós passamos 3 anos com muitas dificuldades, porque nós estávamos com a estratégia toda direcionada para o mercado externo e não para o interno. No entanto, que pouco vocês ouviam falar da marca Venax, mais como fogão a lenha, alguma coisa de fogão a gás, né? Então, eu vou mostrar para vocês o grande mix que acabou se criando. Então, essa é a nossa transportadora. Quando eu me formei, eu cheguei eu voltei para Venâncio Aires, trabalhava 2 dias em Venâncio Aires, 3 dias em Porto Alegre. E como eu estava montando o meu escritório de arquitetura e eu não queria ficar em casa, eu fui para uma mesa de reuniões lá dentro da engenharia da empresa para poder fazer os meus projetos. E quando comecei a me deparar com algumas coisas que começaram a me incomodar. E sabe que a pessoa que se incomoda com as coisas, ela se incomoda muito mais depois, quando ela quer justamente aplicar aquilo que ela imagina. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o logo da empresa. Antes era Metalúrgica Venan, a razão social. Naquele mesmo momento, eu troquei para Venax Eletrodomésticos e mudei, então, a concepção de visualização da empresa, né? Porque ela era... eu não entendia por que esse logo era vermelho, por que ele parecia uma coisa correndo, né? Eu não gostava desse logo, enfim. E aí fiz isso como forma de brincadeira dentro da empresa. Então, mal eu sabia que nesse momento de 2003, em abril, maio de 2003, eu estava iniciando a minha trajetória dentro da empresa da família, na qual eu nunca ia trabalhar. Esses são os 43 países que nós exportamos, mais ou menos ainda trabalhamos com 12 países,
mas já tivemos 11 montadoras fora do país, onde mandávamos os produtos desmontados para montar no país dos nossos clientes parceiros. Hoje, no mercado interno, então, quando nós tivemos que lutar bastante para entender como funcionava esse mercado, nós acabamos conhecendo, através de um representante que nós contratamos, e ele era da antiga Bosch Continental, que era nosso concorrente, quer dizer, mega concorrente. E ele começou a trabalhar na nossa empresa e eu pensei, pá, tá aí um cara que eu vou aprender. Nós começamos com compra fácil, hoje que já quebrou, entrou em recuperação judicial e tudo mais, mas foi ali que eu tive a oportunidade de aprender como é que funciona o mercado, como é que se criavam as estratégias dentro do e-commerce. No entanto, que o maior índice de reclamações que eu tenho hoje é que eu quero comprar tal produto e aquele produto eu não acho, porque alguns produtos são direcionados e fabricados justamente para clientes específicos. Então, nós começamos a ser bastante solicitados a partir dessa entrada do Compra Fácil, e depois que a gente entrou nessa vitrine, as outras empresas começaram, então, a trabalhar. Eu sempre digo para a minha equipe, para as pessoas que me cercam, que o nosso trabalho no dia a dia, nós somos uma empresa média, que está aqui no centro do Rio Grande do Sul, que concorre com empresas grandes, né, mega grandes, né, de multinacionais, a maioria delas, e que nós vendemos para os mesmos clientes que elas. Então, para a gente chegar nessa excelência de competir o mesmo mercado que esses grandes concorrentes que eu tenho, eu preciso me refazer, tá sempre botando coisas novas no mercado e sempre jogando novidades. Por óbvio, a gente erra mais do que acerta, e eu vou colocar para vocês assim a maioria que eu acertei. Mas foi em cima desse mercado que eu aprendi a trabalhar nicho de mercado, a entender um pouquinho do consumidor, e que se eu gostar do produto ou não, não faz a mínima diferença. O que interessa é que o meu cliente compre. Então, nós temos então a linha de fogões a gás, que na época que eu comecei na empresa era branco, bege e marrom. Então, era só essas 3 cores que se fabricava. Então, depois, mais adiante, começou a entrar o inox e começou a se criar algumas tendências. Então, o preto fosco, então, também fomos uma das primeiras empresas a colocar no mercado. Houve bastante resistência, mas hoje é um produto bastante procurado. E aí, a arquiteta, né, parece que não tem o que fazer, vai pesquisar, vai ler. E aí eu pesquisei uns fogões na França, na Itália, na internet, tá, gente? E aí eu disse assim, tu quer saber, eu vou botar né, eu vi uns fogões assim, assim, e vou fazer linhas diferenciadas. Quando eu cheguei numa feira e o meu pai viu esses fogões, ele olhou para mim e disse assim, chama a caminhoneta e tira esses produtos daqui. Aí eu olhei, tá, mas tá chamando a atenção, o pessoal entra aqui no stand para olhar. Fabiana, não me faça passar vergonha. Aí eu, como uma filha obediente, não levei embora, né? Eu deixei lá. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, os comentários que as pessoas faziam. Então, esse laboratório de ouvir o que o consumidor está dizendo, eu gosto, eu não gosto, isso aqui eu colocaria, isso aqui eu mudaria, começou a me despertar algumas coisas. Quando eu fiz isso aqui, a gente vendia para Casas Bahia, que era, vamos dizer assim, uma produção em massa, volume, volume, volume. E, como vocês sabem, existem 2 tipos de estratégias dentro de uma empresa. Ou você trabalha custos, ou você trabalha a diversificação.
Quando você trabalha custos, você tem uma margem um pouco mais reduzida e você precisa um grande volume para poder chegar a pagar os seus custos fixos. Quando você vai diversificar as linhas, é bem mais complexo, é óbvio que precisa um pouco mais de volume, mas você consegue fazer as pessoas perceberem valor em coisas que elas não veem naquilo que é grande volume. Eu não entendia nada disso, mas hoje, porque eu também tive que estudar e tudo mais, então eu consegui, hoje, vestir vamos dizer assim, a empresa como uma empresa de diversificação. Eu não quero grandes volumes, eu quero atacar nichos e contentar vários grupos de pessoas, de consumidores, que têm interesse em adquirir um equipamento diferenciado. Então, quando eu fui medir um terreno fora no pavilhão lá, que o meu pai pediu para eu construir, e aí eu passei na linha de montagem, e eles estavam produzindo um fogão marrom, com uma serigrafia azul celeste, que eu olhei para aquele troço e disse assim, meu Deus do céu, que coisa horrível. Aí todo mundo ficou me olhando, mas está louco. Não, baixa isso aqui ninguém compra, gente. Entendeu? Fogão marrom, com esses desenhos, não tem cabimento. Aí, vamos mudar. E comecei a fazer a serigrafia. Daqui a pouco fui ler o manual. Nossa, o manual, nem vou contar para você. Fiz um outro manual. Eu era boa no Corel, né? Sabia Photoshop, ia lá, tirava fotinho com a minha máquina e tudo mais. E acabei montando. Cadê os catálogos da empresa? Como a gente apresenta isso para os nossos clientes? Ah, tem essa meia dúzia de catálogo aqui. Vamos fazer catálogos. Então, assim, eu comecei a entrar no universo da empresa e a mudar diversas coisas. E um dos primeiros testes foram esses fogões. Como naquela época, isso era 2004, o meu pai tinha mandado eu tirar os fogões do stand, na Móvel Sul, aqui em Bento Gonçalves. E aí chegou uma equipe, uma comitiva de africanos. Quando eles olharam esses produtos, eles ficaram malucos. E eles chamaram os vendedores e falaram, quero. Eles compraram 9 containers de cada. E aí eu disse, opa, ainda fui lá e cutuquei. Posso levar embora? E aí, não, porque já que está aí, deixa aí, né? Sabe que empresa familiar é cômica, né? Porque a gente se odeia e se ama tudo ao mesmo tempo. Então, eu disse, então eu gostei da brincadeira. Comecei a diversificar, esses já são modelos novos, que então já imitam a questão do retrô, que também está na moda, e tem gente que também decora a sua casa. Então, esse ano lançamos uma linha nova de fogões, então, com alguns modelos que são tendência, né? Então, a gente tem vários tipos de modelos e vários tipos de cores, vários tipos de características. Por que isso? Porque o meu concorrente não sabe o que eu estou vendendo e o que eu não estou. O meu concorrente, quando ele olha para esse mix todo, assim, meu Deus, agora tem toda essa diversificação aqui, eu vou ter que fazer também o que a Venax está vendendo e o que não... Eles não sabem disso. Então, a gente acaba colocando alguns produtos dentro do mix, que é só para instigar, né, a nossa concorrência e chama atenção, muitas vezes, pela diversificação. Então, isso se esparrama por toda a linha, vocês vão ver, esses são os produtos top, né? Então, esse aqui era o cantinho do stand, né? Que a gente acabou colocando. Então, em 2006, aí já estava assim, o pessoal já estava mais animado com a questão das cores. E nesse ano, eu acabei, deixa eu ver qual, sim, daí entrou
o inox escovado naquela época, mas o amarelinho continuava lá. Nessa Móvel Sul, em 2006, em particular, foi bastante bacana, porque quando eu cheguei para montar o stand junto com o pessoal, eu vi um mega stand na frente do meu. E aí eu disse, meu Deus, que stand enorme esse aqui. Eu aqui e eles lá, né? E aí eu disse, o que eu vou fazer para os caras né, olhar para o meu lado e não olhar para o stand do vizinho? Quando eu fui lá e perguntei para o marceneiro quem é que era o stand, ele disse, esse stand é da Bosch Continental. Eu digo, pô, piorou ainda, né? Eu disse, agora mesmo que eles não vão olhar para os meus produtos e vão olhar só para o meu concorrente. Aí eu liguei para a empresa e disse, me manda esmalte amarelo no fogão a lenha, que eu vou pintar e vou colocar aqui. Fui para a feira. Cheguei no primeiro dia da feira, obviamente eu não tinha falado nada para o meu pai. Chegou um casal, olhou para o fogão e disse assim, a mulher deu um berro no meio do corredor e disse, que coisa horrorosa. E aí eu disse, pá, meu pai vai estar aqui, vai dizer que coisa horrorosa, e vai ter um troço. E aí eu peguei, eu digo, eu vou ligar para o caminhonete e vou mandar vir buscar esse negócio aqui. No que eu estava com o telefone na mão, chegou duas moças e olharam para o fogão e eu falei assim, meu Deus, que coisa linda! E eu digo, espera um pouquinho. O que está acontecendo? Que eu não entendi agora mais nada. Essa foi a minha primeira lição. Se eu quiser contentar todo mundo, eu faço branco, bege, marrom. Se eu não gosto de escutar críticas, né? Se eu gosto de escutar críticas e não me importo nem um pouco se você gostou, se não, alguém vai gostar. Aí eu disse assim, gostei dessa ideia. E comecei, então, a trabalhar os produtos justamente com essa proposta de diferenciar e de chocar mesmo, porque ali eu chamo a atenção. E aí, aqui há mais alguns exemplos, que daí o fogão amarelo está sempre lá, porque eu sou conhecida como a palestrante do fogão amarelo, tá? Só para vocês entenderem. Então, o fogão amarelo ainda continua lá, né? Aqui é quando o preto fosco entra em tendência, e aí a gente já começa a aparecer na mídia, porque você pinta um fogão diferente, com uma tendência europeia, e aí você sai na 0 hora com os produtos importados, a Brastemp e você lá, né? A empresinha aqui de Venâncio Aires. Então, isso se esparramou para os fogões a lenha, foi quando, na época, nós fabricávamos 10 fogões a lenha, gabinete desse estilo aqui, por mês. E aí, quando eu entendi que fogão a lenha, quanto mais velho, mais as pessoas querem ele, aí eu comecei a loquear. Aí comecei a colocar, isso aqui é o século XVIII. Foi para a mídia. Quando aquele fogão amarelo, lá em 2004, foi visto por várias pessoas como algo que... Eu só pintei o fogão de amarelo. E ele foi capa da Casa Cor daquele ano. Então, alcançou, vamos dizer assim, uma mídia fantástica em cima dessa besteira que eu fiz. Né? Por quê? Porque eu não estava preocupada com o que os outros... Eu queria chamar atenção de alguma forma, seja negativa ou seja positiva. Então, comecei a gostar mais ainda, porque imagina, recém-formada, arquiteta, o sonho da minha formatura é estar numa Casa Cor. E aí, saí numa revista da Casa Cor, então, meu Deus, Casa Cláudia. Meu Deus, ó. Aí, segundo ano de formada, e aí eu entendi que eu também podia chegar lá através dos nossos produtos. Então, começaram diversas participações, e aí eu gostei dessa coisa de tendência. Quem é mais velhinho aqui conhece, lembra, né, talvez,
dos fogões mais antigos, que eram com duas cores, né? O azulzinho, o vermelho e o amarelinho, né? Por causa das cozinhas de fórmica. E aí eu achei, olha que bacana, de repente tem alguma tendência aqui. E aí vamos usar essa tendência, então, para colocar numa coisa um pouco mais vintage, né? E retomar esse mercado que existem pessoas que investem nisso e são apaixonadas. E o bom, elas não perguntam nem o preço, né? Então, aí que você começa a entender na real percepção de valor. Eu não gosto de valor agregado, tá? Desculpe os professores, eu sei que tem, né, muita gente que fala que vai botar valor agregado. Não, eu gosto de colocar percepção de valor, porque as pessoas têm que olhar e perceber que elas estão comprando uma coisa diferenciada. Então, começam as brincadeiras. E aí comecei a desenhar, então, o fogão século XV, que, então, ele foi um pouco mais elaborado e amarelo. Vai para toda a linha. Então, começa-se a trabalhar alguns componentes de ferro fundido, materiais, principalmente. Traz vidro, né? Esse vidro aqui, ele aguenta alta temperatura, ele é um vidro aeronáutico, né? E ele aguenta a temperatura bonitinho do fogão a lenha. E ver a chama é lindo, né? Então, depois de ter feito todo esse trabalho, então, em composição de vidro, eu quis, então, colocar na mesa o vidro. Então, esse ano, a gente lançou, então, o fogão a lenha século. E aí, quando eu comecei a trabalhar esses produtos de gabinete, que só se fabricava 10 por mês, quando a primeira linha que a gente lançou, eu disse para o pessoal lá da empresa, eu disse assim, olha, esse fogão aqui a gente pode vender uns R$1.200, R$1.300. Adivinha quem é que foi o contra? O PAP, né? Isso aí não vai vender. Imagina se alguém vai pagar R$1.200 um fogão a lenha. Eu disse, por que não? Se daqui a pouco a pessoa, né, é o sonho de consumo dela. Hoje eu vendo esse fogão a R$6.000. Então, e vou dizer para vocês, 90% da minha produção é só esses gabinetes. Então, tu imagina se você vai atrás do que as pessoas te dizem. E aí o que é mais mágico nisso, quando você trabalha com produto e serviço, é quando você acredita no que está fazendo, né? Então, de certa maneira, eu enxergava que não existia esse tipo de produto no mercado, e cada vez que eu escutava os consumidores falarem, eu adoro feira por causa disso. Porque eu faço de conta que eu sou visitante igual e fico aqui com a orelha em pé, escutando o que as pessoas estão falando, para depois aplicar dentro da empresa. Então, quem pensa que vai fazer a gestão de um negócio e que vai ficar sentado na cadeira, eu tenho uma triste notícia, porque é o campo que vai colocar, que vai dizer qual o produto que você tem que desenvolver. Depois começaram a me pedir muita caixa de lenha. Inventei, então, um fogão que bota a lenha embaixo, né, porque eu não tenho lugar para botar a caixa de lenha. Eu digo, tá bom, então, eu vou levantar o fogão e você bota a lenha embaixo. Não adianta ter um fogão bonito com aquelas chaminés galvanizadas, né? Então, desenvolve o kit com as cores dos produtos para poder fazer a instalação bonitinha em casa. Esse aqui foi pedido também das minhas colegas arquitetas. Vai para toda a linha, né? Começa, então, o simples fogareiro do camping, né? Então, começou a vender de uma hora para outra, e fazia 15 dias que a gente não estava entendendo por que aquele fogãozinho de camping, de 2 bocas, né? Por que começou a vender? E aí eu recebi a notícia de que aquele fogão estava
no programa da Bela Gil. E aí eu disse, nossa, e eu não paguei nada por isso, né? Não, juro. Então, acontece, e aparecia a minha marca. E aí, então, começamos a entrar no mercado também, a ser reconhecido, e todo mundo quer o tal do fogãozinho da Bela Gil. Volta para a linha retrô, pega as matrizes velhas da empresa, vamos ver o que dá para montar. Única empresa que faz esse tipo de produto, vendo a beça nos morros do Rio de Janeiro, isso aqui. Lá, imagina, não tem espaço, né? Estudante, kitnet, Rio de Janeiro é uma lavada, né? Então, assim, é mercado que os outros não enxergam. E que onde eles vão colocar um fogão grande de 4 bocas, né? 5 e 6, nem pensar. Então, como tudo se moderniza, aí a gente pega aquele fogãozinho que está lá no pessoal lá do Rio de Janeiro e digo, vamos botar uma coisinha melhor. Vamos colocar um cooktop em cima, com o forninho, para ser uma coisa um pouco mais bonitinha, então, para elitizar. E aí começa, então, colocando dentro dos apartamentos. Então, muito desses produtos, eles já é vendido integrado no apartamento, né? E aí, muitas vezes, vocês vão ouvir falar que eu não estou falando nem conceito de produto. Eu sempre estou falando aonde vai ser colocado esse produto. Aonde as pessoas vão usar este produto, porque isso me diz muito. Então, eu precisava de um modelo um pouco mais elitizado para poder, né, entrar em outro nicho de mercado. Aí vai de novo para Casa Cor, diversificamos, então, começamos com a linha de cooktop. Essa linha nova, então, também, porque outro detalhe que eu faço, eu pego o que o meu concorrente vende a 3.500, 4.000, 5.000, 8.000, e eu digo, por que todo mundo não pode comprar, né? Então, eu pego os produtos deles, desenvolvo com umas características que eles vendem a preço, nem sei quantas vezes, e boto lá embaixo e digo assim, agora, povo, pode comprar. E aí, um fogão desse aqui é com características italianas, trempe de ferro fundido, que até então só tinha produtos desse aqui importado, então também já começa a ganhar outro tipo de mercado. E os meus concorrentes brabinhos comigo. Fornos elétricos também, não me pergunta, porque isso aqui vende tanto. Eu não gosto, eu mostro porque está ali, né? Mas eu não colocaria na minha casa. Mas tem gente que gosta. E respeito, e se alguém quiser comprar, pode falar comigo no final. Nós temos, então, fornos elétricos de embutir. Então, começa... e essa foi outra sacada. Fornos de embutir, na época, eu comecei a ver que eram todos importados e nenhum... o preço era menos de R$5.000. Fui lá, desenvolvi o forno de embutir. O que disse o meu pai? E todos os funcionários da empresa que têm 20, 25 anos de empresa, isso aí não vai vender. É um dos produtos-chave da empresa, né? Então, a única empresa que faz fornos de embutir a gás no Brasil é a Venax. E os meus concorrentes brabos comigo. Então, vai se diversificando, vai se criando outros nichos, né? Então, também de vários modelos, várias cores, várias características técnicas. A MAB quebrou, meu concorrente, né, Bosch Continental, que depois virou MAB, que era o grandão lá, quebrou. E eles tinham um nicho de mercado que era o fogão de embutir. Quando ele disse que quebrou, eu disse, Jonas, que é o meu gerente de vendas, vamos fazer aquele fogão deles lá. E aí fizemos.
Então, hoje ele já tem uma nova versão, então 5 bocas e 4 bocas, já no modelo novo. E aí se começa a participar de várias revistas, né, de vários fogões industriais, então, que daí é uma linha um pouco mais comercial, de restaurantes, é outro nicho de mercado. Se bem que eu já estou olhando para esses produtos aqui com outro olhar, porque eu tenho uma triste notícia, uma ótima notícia para cada um, mas as meninas não querem mais cozinhar, né? A maioria delas. E os meninos, sim. Os meninos estão começando a gostar de fazer a sua cozinha gourmet, de querer, mas ele não vai querer aquele fogãozinho que eu mostrei antes. Ele vai querer um fogão de macho, né? Então, não é aquele fogãozinho simples. Não, eu quero reunir os meus camaradas aqui e ter o meu fogão bacana, com o meu forno, né, industrial, para poder colocar a costela inteira lá dentro e ficar tomando cerveja depois no outro produto que eu vou mostrar para vocês. Né? E aí tu já começa a diferenciar ele de alguma maneira. E agora esse aqui, para o ano que vem, já vai ser totalmente outra linha. Fornos de pizza também, que é um outro nicho de mercado, principalmente postos de combustíveis, e, né, que são tudo necessidades que a gente vai garimpando de mercado. Eu não consigo entrar em todos os produtos para falar de como a gente descobriu, porque eu não tenho muito tempo. Ou me deixa aqui umas 2 horas. Frigobares, então, também é um outro tipo de mercado. Esse aqui foi um tipo de produto que eu errei. Não o frigobar. O frigobar eu vendo bastante. Mas eu fiz uma linha de produto, de refrigeradores slim, que eu chamo, que ela é para ficar, quando você bota na cozinha, ficar alinhada com os móveis da cozinha. Porque vocês já viram que todas as geladeiras ficam tanto para fora assim do balcão? Fica, né? E aí, naquela época, em 2006, quando eu fiz os refrigeradores, não vendeu. Aí, depois, eu usei aquilo tudo para outra coisa. Freezers. Então, o freezer é um produto que a gente comprou Na verdade, a Venax, hoje, ela é 7 massas falidas. Ela começou com a Venax, daí ela teve as bicicletas Ferrari, ela teve fogões a lenha, nem me lembro o nome, os freezers e os refrigeradores, os equipamentos são da antiga Steigleder, de Porto Alegre, né, que também era uma super empresa de refrigeração, que também quebrou, né, não teve sucessor, e aí a gente acabou adquirindo, então, os equipamentos e as ferramentas. Porque dentro de uma empresa, parece que não, mas as pessoas e as ferramentas para você produzir um produto valem mais do que tudo. Os freezers, então, que também é uma nova linha. Esse é um novo equipamento também que nós estamos agora aprovando, que é um mini freezer, que para você poder colocar no automóvel, né? E leva para pescar, leva para... Não precisa mais aquela caixa com gelo, sabe? Aquela coisa que não precisa... que tem que ficar comprando gelo e tudo mais. Bota no porta-mala, enche de cerveja. Eu tenho uma lá que os meninos usam para jogar futebol, que vocês não fazem ideia a disputa que é isso. Né? Eu acho que mais me incomodo do que... Porque eles querem levar, porque você bota no combustível... naquele coisinha do acendedor, né, de cigarro ali, sei lá, e aí ele fica funcionando bonitinho. E ele funciona também em energia solar, que também é um outro projeto que a gente está trabalhando. Dentro desse contexto, nós temos, então, as expositoras, que também têm uma relação um pouco mais comercial. As cervejeiras. As cervejeiras, ela surgiu no final de 2009. Na verdade, cervejeira não existia no mercado. E teve uma sexta-feira que nós saímos da empresa, eu e o meu gerente de vendas,
o Jonas. E aí nós fomos na choperia da Brahma, lá em Venâncio Aires. E aí nós estávamos muito preocupados, porque nós estávamos com a refrigeração, a produção meio parada. As adegas de vinho, naquela ocasião, estava entrando produto da China, e nós estávamos perdendo muito mercado. Quando a gente estava no, sei lá, em Deus quantos chopes, vamos vender a adega aqui, vamos vender a adega de vinho lá, vamos fazer não sei o quê, e isso e aquilo e aquele outro. Eu me irritei e disse, porra, Jonas, quem gosta de vinho não gosta de cerveja. E quem gosta de cerveja, geralmente não gosta de vinho. Aí a gente olhou, vamos fazer uma adega de cerveja? E, na época, começou como adega de cerveja. A gente não sabia nem que temperatura tinha que botar. Voltamos para a empresa, e aí eu comecei a chamar de cervejeira, 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 e saiu isso aí. Quando eu cheguei lá no Compra Fácil, que eu falei para vocês, que daí eu comecei a acompanhar mercado, a compradora... eu ia muito visitar cliente, porque eu queria saber o porquê que ele não comprava os meus produtos. E eu cheguei numa rede enorme aqui no Rio Grande do Sul e disse para o comprador, eu digo, olha, todos esses modelos que a gente tem aqui, olha o nosso catálogo, nos dá uma chance, tipo, eu estou com a empresa quebrando, né? Me dá uma chance, deixa eu botar o meu produto aí. Ele olhou para mim e disse assim, mas Fabiana, se eu colocar o fogão, comprar o fogão da Venax e o fogão da Brastemp, se eu comprar da Brastemp e não vender, eu vou dizer que é a crise. E se eu comprar 1000 fogões da Venax e não vender, eu vou demitido. Aquele dia foi um dos piores dias que eu tive. Eu voltei, que eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu acreditava nos meus produtos, né? E eu sabia todo o trabalho que estava envolvido, eu já estava amando a empresa já. E aí ele me fala uma coisa dessas. Cheguei no Compra Fácil, então, com esse produto, e eu disse para o Jonas, Jonas, eu não saio daqui sem vender esse produto. E aí o Jonas assim, mas tu lembra o que o cara lá da rede tal falou? Eu digo, não me interessa, se ele não conhece a minha marca. Eu estou mostrando um produto que ninguém tem. Cheguei lá e disse, fulana, eu quero te apresentar o produto aqui em primeira mão, assim, assim, assim. Ela disse, não, isso aí nem existe no mercado. Tá louco que as pessoas vão comprar um equipamento para gelar cerveja em casa? Eu digo, não, as pessoas vão querer gelar cerveja na sua casa. Tá perigoso na rua, não dá mais para sair nos barzinhos, não dá mais para ficar na rua, as pessoas gostam de se reunir, blá, blá, blá. Pois é, eu não sei. Eu olhei para ela e disse assim, fica com 500 peças, se tu não vender, tu me devolve tudo. E o Jonas me chutando embaixo da mesa, e eu saímos na porta, e ele disse para mim, Fabiana, tu tá maluca? O teu pai vai te matar. Eu disse, azar, agora eu já dei a minha palavra, que se não vender, ela pode me devolver tudo. Deu 5 dias que ela lançou no site, ela vendeu as 500 peças. E aí eu fazia poucos produtos na linha de produção e começou, então, a girar toda a parte de refrigeração. Aí comecei a pesquisar sobre necessidades das pessoas de refrigeração. Então, vamos começar a criar nichos, né? Então, a cerveja artesanal, né, que tem também uma concepção um pouco diferente. Aqui estão as adegas, então, que também já criamos novas. E, então, lançamos... Aí, quando tinha esse modelo, o que eu imaginava? Que as pessoas iam botar no quiosque, no salão de festas, né, na beira da piscina. Aí, ok, pode ser uma coisa assim descontraída. Só que daí eu comecei a perceber, com o meu ouvido ambulante, né, ele
as pessoas queriam colocar a cervejeira dentro de casa. E aí, então, criei um modelo mais assim, discreto, vamos dizer assim, para ficar o trio bacana, que você coloca o trio, né, a bancada e a televisão com futebol. E as pessoas ficam sentadas no sofá e eu não sei se eles olham para o futebol, né, ou para a cervejeira. Porque daí tu pensa, você chega em casa cansado do trabalho, calor, né? Aí você senta, liga o ar-condicionado, toma um banho, vai lá olhar seu programa predileto. E aí você só abre a porta, pega a cervejinha, né? E aí eu vejo um monte de gente com água na boca, né? Então, esse ano, nós vimos o mercado de champanhe crescer também. Então, tem a adega de vinho, a champanheira agora, que também não existe ainda no mercado e que a gente está inserindo e que vai estourar agora para o segundo semestre, e a cervejeira que a gente chama o trio indispensável, né, para qualquer casa, qualquer residência que gosta de um bom drink, né? Então, a gente tem todas as versões. Quem tem bastante sede tem 200 litros também. Essa a gente vende bastante comercial também, o pessoal bota também. E olha que bacana. A champanheira é um produto que quase ninguém... não, mas vai ter um produto desse para esse nicho de mercado. Tem um café em Venâncio Aires, que ele comprou os produtos para equipar todo o café lá do local novo que ele colocou. E ele não estava comprando a champanheira. E eu disse para ele, Luciano, bota a champanheira. Não, mas é que agora eu não posso, não tenho dinheiro, papapá. Eu disse, tá bom, então. Não quer botar a champanheira, não bota. Eu vou te dar a champanheira, tu bota lá, porque eu quero sair da empresa e eu quero ir num lugar fora da minha casa tomar uma champanhe. E aqui não tem nenhum lugar para tomar, né, para tomar champanhe. O primeiro dia que ele abriu, eu fui na inauguração, eu pedi a champanhe. Quando eu me dei por conta, que daí eu já estava, né, achando tudo divertido, olhei para as mesas do lado, tinha mais 6 mesas com baldinho de champanhe. E agora ele é conhecido como café e champanheria. Então, lá se reúnem as pessoas que gostam desse tipo. Então, é cultural, né? As pessoas... É como a cerveja. A cerveja aqui no nosso país, ela tem que estar assim, trincando, que tu não sente nem o gosto, né? Agora, que é diferente do artesanal. Então, você já vai mesclando. E aí, quem é que compra os nossos produtos e tem pelas casas dele toda aqui no nosso país? O Neymar, que faz os equipamentos personalizados. Não que eu colocaria um desse na minha casa, né? Porque essa aqui que ele está subiando está um horror, né? Então, a outra ainda, né? Mas, enfim, cliente bom, gente, a gente não discute. A gente faz o que ele pede e cobra também. E o projeto que nós estamos já trabalhando há 3 anos e meio, que é a nossa Smart Cooler. Nós fizemos uma parceria com outras 2 empresas, que você imagina o seu celular Android, né, iOS não deram nem conversa para nós. Não. Nós tivemos que ligar para o Google, tivemos que negociar com o Android, tivemos que fazer 1001 coisa para conseguir desenvolver esse produto, onde a tela dele é transparente, ele é touch, você tem todos os aplicativos que você tem no celular, você abre e-mail, entra no Facebook, no Instagram, tem som, né? Então, você entra no YouTube, enquanto os seus amigos, né, estão tomando a cervejinha que ela está gelando, e aí você tem o equipamento pronto ali para fazer toda a festa dentro de casa. Então,
Eu já tive cliente que quis trocar a televisão do quarto para colocar uma dessa, né? Então, esse é um produto que a gente não, apesar de toda a tecnologia que a gente já tem empregado, já está com as ferramentas todas prontas, já está assim, tinindo para entrar no mercado, e aí o que me acontece? Todos os produtos eles precisam ser certificados pelo Inmetro. E o Inmetro não sabe qual categoria esse produto entra. E aí, como eles não sabem qual categoria esse produto entra, eles não sabem como eu posso certificar esse produto e ganhar licença para poder vender ele no mercado. Então, isso são, por exemplo, um dos entraves que a gente tem dentro do dia a dia de trabalho, que você tem uma ideia. Não que eu não tenha visto fora do país esse tipo de trabalho, mas é mais como uma televisão, não com essa transparência no vidro, né? E aí você é impedido por uma normativa técnica que eles também não estão nem preocupados se eu vou vender o produto ou se eu não vou. Então, isso é uma das coisas que me frustra, porque você quer inovar, você quer criar, e tantas outras coisas seguram a gente, né? Então, falando neles, né? Então, todos os produtos precisam de certificações e selos, enfim, né? Nós começamos a nossa trajetória de gestão dentro da empresa em 2007. Foi muito porque eu comecei a fazer... Aí eu resolvi, então, que eu ia trabalhar, ia ser administradora, sei lá o que eu ia ser. E aí eu resolvi fazer o primeiro curso de gestão empresarial aqui na Unisc, comecei a vir nas aulas e comecei a boiar. E voltava para dentro da empresa e olhava para tudo aquilo e eu dizia, meu Deus do céu, tudo que eu escuto lá na Unisc aqui não tem. E aí eu comecei a ficar bastante preocupada, porque daí, se eu estava largando a arquitetura e eu precisava continuar dentro da empresa, eu preciso dar um jeito de me inserir nesse contexto e fazer essa gestão acontecer de alguma maneira. Foi quando a gente começou a trabalhar com o PGQP, em 2007, implementamos, e o IPGQP ele tem uma metodologia que é muito bacana, porque você conhece todos os fluxos de dentro da empresa. Então, você consegue ter, vamos dizer assim, um acompanhamento de uma forma muito dinâmica e que faz, vamos dizer assim, o sucessor ou a pessoa que está administrando o negócio a aperfeiçoar e sentir a empresa aonde ela está bem, aonde ela está mal, né? Então, em 2010 conseguimos então o primeiro troféu bronze, depois 2011 o prata. Começamos então a trabalhar com a ISO em 2008. 2016 ganhamos então a certificação da ISO 2015, que é muito do que o PGQP faz com vamos dizer assim, aqueles procedimentos normais de ISO, né? E aí a gente começa, então, a trabalhar o plano da empresa de uma forma um pouco mais concisa e se conhecer de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, segura. A gente começa a assumir algumas coisas dentro do negócio da gente que... Quando a gente faz planejamento estratégico e aplica as ferramentas de gestão, que você começa a se reconhecer e a ver que aquilo faz sentido. Então, qual que é o nosso negócio? Qual que é o nosso cliente-alvo? Né? Por que eu quero ser diversificado? Então, assim, surgiu sempre trabalhando a autenticidade. A gente queria que as pessoas se sentissem únicas comprando aquele produto diferente. Ou todo mundo tem o mesmo carro branco, um igualzinho ao outro. Ninguém quer ter o carro igual ao do outro.
Um vai trocar a roda, o outro vai cromar não sei o quê, o outro vai... Né? Então, vai botar uma película não sei onde, vai botar um som diferente, e por aí vai. Então, ninguém quer ter nada igual a de ninguém. Nós somos seres únicos. E nós gostamos de personalidade. Até porque é bacana quando o outro não tem e tu tem, fazer aquele bafo, né? Então, isso é para todo mundo. Não é particular de ninguém. Então, use isso dentro do seu negócio, tanto para produto como para serviços, né? Serviços principalmente, né? Tem clientes que gostam de ser tratado de uma maneira e clientes que gostam de ser tratados de outra. Então, cada negócio precisa ser flexível a esse ponto. Então, começa a fazer sentido todas aquelas coisas que a gente lê nos murais dos outros lugares onde vai, de missão, visão, valores, né? E começa a colocar isso como regra e como sustentabilidade dentro da empresa. Então, as pessoas começam a entender o propósito da empresa. E isso vem muito da mudança de cultura. Porque quando começamos a fazer coisas diferentes, a resistência foi muito grande. Né? Então, você está louca? Essa guriazinha chegou aqui, nós estamos aqui há 20 anos, e agora essa louca vem aqui e diz que tem que fazer assim. Não, o mercado, se o cliente compra. Né? Então, mudar a cultura de dentro de uma empresa, para ela ser flexível, para ela tá sempre se recriando, né? As pessoas gostam de novidades, as pessoas não gostam da mesmice. Então, vai isso para dentro da empresa e as pessoas precisam entender essa filosofia nova que estava se criando. Então, isso depende muito da liderança. Se o gestor não trabalha isso dentro da sua empresa e querem que as pessoas façam diferente, tenham iniciativa e façam inovações né, e se diferenciem de alguma forma, o gestor, o líder, tem que pensar assim. Ele tem que dar oportunidade para as pessoas fazerem diferente. E a gente sabe que a gente vem de uma geração dura, onde eu digo e você obedece, né? A tudo o que está acontecendo, de que todo mundo tem a sua tribo, todo mundo tem o seu gosto, todo mundo, né, já começa a ter, vamos dizer assim, células, e as pessoas se aproximam hoje por pensamentos similares. E naquela época, não. Eu contratava um funcionário para ir lá bater peça dentro da empresa e ele, Deus o livre, pensar. Hoje a coisa não é bem assim. Tá, mas Fabiana, então para ti, o que é ser líder, né? Eu sempre digo que tem aquele líder que a gente vê, o chefe, né? Eu mando, você obedece. E tem o líder, que é o que tem que consensar com todo mundo, pedir opinião para todo mundo, e né? Aquele líder que não impõe, que isso, que aquilo. Eu vou dizer para vocês que eu não sou um e nem o outro. Eu tenho momentos que eu tenho que ser chefe, e tenho momentos que eu tenho que ser líder. E essa mescla, entende, que faz o dia a dia da gente, justamente pela troca de gerações. Porque a gente acaba carregando algumas coisas do chefe, né? Então, a gente trabalha planejamento estratégico dentro de mapas, né? Então, esse é o BSC, que eu trouxe para vocês para apresentar, então, os objetivos, as diretrizes que nos levam à nossa visão. Nós fazemos a revisão, assim, projetamos de 5 em 5 anos, mas revisamos todo ano o nosso material. Então, nós partimos de 3 pilares, né, que são a percepção de valor que nós queremos dentro da nossa empresa, que é inovação, eficiência e qualidade.
E isso vai se desdobrando nos objetivos estratégicos até cair em indicadores. Esse aqui eu botei só uma parte, onde a gente tem indicadores que medem os objetivos estratégicos, que são as metas crucialmente importantes, até todo o desenvolvimento de outros indicadores. Utilizamos os critérios do PGQP, para quem não conhece, agora tem uma nova visão, né, de contexto de gestão. Então, geração de valor, antes era resultado. Já dá para ver que muda muito essa concepção, né? Os processos da ISO, então, que também foram alterados, então, junto à gestão. E aí o que eu comentei com vocês, quando aumenta a concorrência, principalmente agora quando o mercado está bem complicado e bastante competitivo, né, aumenta a concorrência, porque tá todo mundo brigando por mercado, né, então acaba que nós temos que reduzir as margens. Então, todo mundo precisa olhar para dentro da sua empresa agora e ver o que a gente não está fazendo certo neste momento, para começar a cortar alguns custos, mudar alguns fluxos, fazer mudanças de fato. Então, antes, a gente fazia sempre a mesma coisa com o lucro desse tamanho. Se você quer quebrar os paradigmas, você aumenta a sua participação de margem de valor. Os resultados, isso aqui eu aprendi no Franklin Covey, lá na Universidade de Harvard, que resultado tem aqueles que você controla e aqueles que você não controla. Tem resultados que simplesmente aparecem, né? Então, mas aquele que você controla, geralmente quando você cria uma estratégia e acompanha o dia a dia dessa estratégia, né, não só executa, acompanha a mudança de comportamento. A canetada, que eu digo, é quando você impõe sem fazer o acompanhamento. Então, qualquer setor dentro de uma empresa, qualquer setor que você trabalha, você pode aplicar gestão. Não precisa o seu chefe querer colocar gestão dentro dentro da empresa onde você trabalha. Agora, você pode colocar gestão dentro do seu dia a dia e se tornar um profissional diferenciado. Inclusive, quem trabalha muito com essas questões de gestão, planeja muito bem a sua vida pessoal, né? Aplica naturalmente. Isso eu falo de oportunidades, como ele citou, todas as participações que eu faço dentro de associações, dentro de universidades e na própria sociedade, né, que a gente acaba participando, é justamente para a gente sair da zona de conforto e se permitir aprender coisas novas. Porque se a gente convive sempre com as mesmas pessoas, chega uma hora que você nem tem o que conversar. Né? Você vai sair sempre com o mesmo amigo, nossa, aí todas as noites você vai sair e vai comentar as mesmas coisas sempre. Então, diversifiquem, ampliem a sua bolha, como a gente chama, né? Então, não é feio buscar outras entradas, né? Muito pelo contrário, quem não é visto não é lembrado. Então, dentro da tomada de decisão, um resuminho então básico, tendências de consumo, a cultura, né? Então, as pessoas têm um hábito, então você pode adquirir isso como conhecimento para aplicar isso dentro do seu produto, do seu serviço. O acompanhamento de concorrentes, que é fundamental. Necessidades de mercado, que são tudo aquilo que entra de informações dentro do dia a dia da gente, da reclamação de cliente, assistência técnica, né? Toda a pesquisa de satisfação. Então, todos esses itens são informações importantes para você melhorar o seu negócio. Aprendizado interno e de campo, problemas. As pessoas mais importantes de dentro de uma empresa são aquelas que resolvem os problemas.
Eu vou dizer de novo. 5? Já estou terminando. Todas as pessoas que são fundamentais para dentro do seu negócio são as pessoas que resolvem problemas. Quem não quer resolver problemas, logo, logo vai ser descartado. Normas técnicas, que é o meu caso, tecnologia dos processos, fornecedores, a viabilidade econômica, que tem que gerar resultado, todo investimento precisa gerar resultado, e a equipe. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho 450 funcionários lá, que desde que entra o pedido até ser carregado o produto dentro da minha empresa, se cada um não tiver comprometido, o meu produto não vai chegar bem no meu cliente. Qual é o mais importante, qual é o menos importante dentro de uma empresa? O diretor é o mais importante? Não, né? Todos são importantes. Então, essa é a maneira de ver. E problemas, todos nós temos. O nosso concorrente tem os mesmos problemas, nós temos os mesmos problemas, né? Então, assim, tem insegurança jurídica, tem tributação, tem isso, tem aquilo. Agora eu vou ficar falando só disso, né? Então, assim, se o meu concorrente tá tendo os mesmos problemas, ele está sobrevivendo, eu também posso sobreviver. Agora, isso depende de mim. Não adianta esperar o governo, o prefeito, o esse ou aquilo, não, que não tenha que cobrar e acompanhar tudo o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Agora, dentro do meu negócio, quem pode fazer alguma coisa por ele sou eu. Então, pensem diferente. Quando a gente fala de problemas, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né, que, vamos dizer assim, que coloca muito bem o que o que nós estamos passando no nosso mercado, né, que é quando você perceber que para produzir precisa de autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno ou por influência, mais do que pelo trabalho, é que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada. Isso foi escrito em 1920. E assim como vocês, eu adoro estudar, já vou para mais um MBA aí, que eu tenho que estar sempre me reciclando e sempre tenho que estar me abastecendo de informações novas. Por trabalhar numa empresa e também muitas vezes querer desistir, teve uma situação em 2010 que eu estava pensando, eu não quero mais trabalhar aqui na empresa, eu cansei, está tudo um saco, a empresa está com dificuldade, as pessoas não me entendem, eu quero mudar e eles não me deixam, todo mundo critica, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eis que um amigo do meu pai me entregou um envelope. E ele disse assim, Fabiana, a hora que tu quiser, tu abre esse envelope e leia para ti. E como eu estava naquele momento assim, meio deprê, né? Eu peguei aquele envelope e já abri. Curiosa também, né? E já abri para ver o que tinha dentro. E eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas essa anotação manuscrita do meu pai, que foi um tapa na minha cara. Na época eu tinha 31 anos, e aí dizia nesse rascunho aos colegas, num dia como hoje, 3 de agosto de 2000, iniciei a minha vida profissional. Nesta data, completo exatamente 35 anos de trabalho oficial ininterrupto. Por direito, encerra-se o ciclo profissional oficial de uma pessoa. No entanto, parece que estou no primeiro dia.
35 anos, mais 17, e ele ainda continua dentro da empresa, trabalhando todos os dias. Quem sou eu para falar que quero desistir agora? Quem sou eu para reclamar alguma coisa que eu não estou contente, isso ou que ou aquilo? Então, pensem, né, nos familiares, pensem, vocês devem ter pessoas de exemplo de vocês, que as coisas não são fáceis para ninguém. E as pessoas de sucesso, elas passam por muitos altos e baixos. E se a gente não pensar que nós estamos no primeiro dia, nada nunca vai fazer sentido. Então, quando eu acordo todos os dias de manhã, eu penso que estou no primeiro dia. E eu estou sempre aberta a novas oportunidades. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu não pude, às vezes, né, contar algumas coisas que mais em particular de cada situação do meu dia a dia, mas é esse o trabalho que nós fazemos lá dentro da Venax, né, nessa trajetória de 14 anos que eu estou lá, e penso que a gente está no caminho certo para agregar aí ao mercado e crescer cada vez mais. Então, eu agradeço o convite, pessoal da Semana do Empreendedor aqui de Santa Cruz. Obrigada a todos também. Muito obrigada.